Você já prestou atenção no shape dessas estátuas? Se você não sabe, estas são esculturas da Grécia Antiga. E quando eu falo antiga, é antiga mesmo, 500 anos antes de Cristo. Sim, Jesus. Sendo atraído pela curiosidade, descobri que essas estátuas representavam o padrão de beleza da alta sociedade daquela época. Mas afinal de contas, como os gregos mantinham esse corpo? Como treinavam? O que comiam? Como era a sua rotina num período tão antigo? Bem, eu fui atrás dessas respostas, só para te mostrar que não é preciso ter muitos recursos para ter um físico elegante, gracioso e divino. Fala, Calisthenics! Aqui é o Spencer do Spencer Calisthenics e hoje nós vamos falar sobre como os gregos colocavam o shape mesmo sem ter muitos recursos para treinar. E de início já preciso dizer que o esporte desempenhava um papel significativo naquela época. Os gregos acreditavam que a prática de exercícios era essencial para o desenvolvimento físico e mental daqueles cidadãos. Os Jogos Olímpicos, que começaram em 776 a.C., era o evento esportivo mais famoso da época, dedicado aos deuses gregos, especialmente a Zeus. As esculturas gregas retratam figuras atléticas que datam desse período, como muitas obras-primas produzidas entre os anos 500 e 400 a.C. Algumas das estátuas mais famosas incluem o Discóbolo e o Doríferos, que são as duas maiores representações icônicas da beleza atlética na arte clássica. O principal local onde os gregos se exercitavam era no ginásio, e essa palavra vem do latim, gimnásio, onde o significado da palavra é escola para exercícios nus. E isso era considerado uma forma de homenagear a beleza do corpo humano. Lisipo, aquele que esfrega, é uma estátua que ilustra o preparo para a atividade física esfregando óleo sobre o corpo nu. Será esse o segredo para ficar no shape? Treinar peladão? Ai, gostei. Mais do que um espaço para o treinamento físico, o ginásio era também um centro social e intelectual, onde os homens se reuniam para discutir filosofia, política e outros temas. Daí surgiu a famosa frase do poeta romano Juvenal: mente sã, corpo são. O espaço também contava com um vestiário, um banheiro e uma sala para dar óleo pelo corpo antes de treinar. Havia também uma sala exclusiva para os treinos dos pugilistas, com sacos para treinar, pesos e cordas. Todos esses compartimentos estavam localizados em torno de um pátio de areia, chamado de palestra, local onde os atletas competiam. Todas essas partes formavam a configuração do ginásio. Além disso, lá vinham músicos, poetas, filósofos e oradores para propagarem as suas artes. Na parte externa do ginásio havia uma pista ao ar livre, chamada Dedromos, onde os atletas corriam, com árvores para passear e outras áreas cobertas. Uma estrutura focada no desenvolvimento dos guerreiros daquela época, nesse ginásio ocorriam as seguintes atividades: luta livre, boxe, natação, halterofilismo. O halterofilismo nada mais é que o levantamento de peso, e era utilizado para desenvolver força muscular. E eles levantavam qualquer coisa que viam pela frente, até mesmo o bezerro. Além disso, havia o pentágono, uma competição que reunia 5 modalidades: corrida, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto de distância e luta livre. E para se divertirem e cultuar os seus corpos, eles praticavam ginásticas, que definida por Platão e Aristóteles, era uma prática que salientava a beleza através dos movimentos corporais. Usando toda a variedade de exercícios que mencionamos, a rotina de treino dos gregos era baseada num sistema chamado tetras, que se tratava de um ciclo de treinamento de 4 dias, que nunca se interrompia. O treinamento do primeiro dia era leve, porém fazia-se pesado no segundo dia. No terceiro dia, o atleta repousava, e no quarto fazia esses exercícios leves. E assim, o ciclo se perpetuava. Os treinos eram realizados na parte da manhã, na região da palestra, onde permaneciam até a tarde. Além da preparação geral, os gregos treinavam particularmente, segundo a sua especialização no desporto escolhido. Os pugilistas, por exemplo, realizavam treinos golpeando sacos extremamente rígidos com areia. Os corredores corriam na areia onde era mais difícil correr rápido. E depois que saíam da areia, pareciam voar nas pistas de corrida. Além disso, eles dividiam os exercícios para praticamente todos os grupos musculares do corpo. Ademais, não somente conheciam a arte do treinamento, como também sabiam que negligenciar o descanso poderia ser fatal para a construção muscular. Por isso, realizavam alongamentos, técnicas de respiração, caminhadas leves e massagens. Tudo o que era preciso para a sua recuperação muscular. Os gregos realizavam 3 refeições no dia. Na parte da manhã eles realizavam a acrástima. Depois era seguido pelo ariston, o que seria o nosso famoso almoço. E ao pôr do sol eles realizavam o delpinon, que nos dias atuais
ao nosso jantar. Sua alimentação era baseada em trigo, cevada e grãos. Alguns vegetais como leguminosas, couve, pepino, abóbora, cebola e alho. Também consumiam frutas como uva, maçã, avelã, figo e pera. E a principal fonte de proteínas vinha dos queijos, tanto de cabra quanto de ovelha, e também os peixes. A carne vermelha só era consumida no contexto de cerimônias religiosas após o sacrifício aos deuses. No entanto, após ser coroado em um dos Jogos Olímpicos, Eurímenes de Samos, durante o regime de Pitágoras, trouxe à tona a ideia de que se alimentar de carne era mais vantajoso do que se alimentar de queijo, trigo e cevada. Então, nos anos seguintes, um homem chamado Dromeu de Estifelo tomou para si este ensinamento e venceu 2 vezes seguidas os Jogos Olímpicos. Depois disso, a discussão sobrou para Platão, para saber qual animal tinha carne mais proteica. A preocupação em ter um corpo forte e saudável com uma mente cheia de conhecimento já existia naquela época. Por mais que os recursos fossem tão limitados, os antigos gregos não tomavam conhecimento disso e permaneciam atrás desse nobre objetivo. E essa é uma lição que devemos tomar para os nossos dias atuais. Talvez você não tenha dinheiro para pagar uma academia cara, comprar suplementos, roupas de treino estilosas e acabe se desanimando por todo esse padrão fitness que a nossa atual sociedade impôs. Mas vimos que não é preciso ter grandes meios para ter um corpo forte, saudável e divino. Tudo depende do seu empenho e dedicação para alcançar os padrões dessa alta sociedade que até hoje é um exemplo de vida para todos nós.